Boa tarde, todas e todos. Agora é para valer. A gente vai começar mais uma live do projeto Memória e Presença Viva de Autorias Negras. Nesse mês nós estaremos debatendo, refletindo, trazendo, divulgando o pensamento de Lélia Gonzalez. Para a gente é uma satisfação, uma honra muito grande estar nesse mês promovendo a visibilidade, a leitura da obra de Lélia Gonzalez. Para participar da live de hoje, como convidada, nós temos Élida Santana, que é mestra em Educação e Identidades pela UFRPE. A gente está esperando só ela entrar, daqui a 2 minutinhos. E aí a gente vai iniciar o nosso bate-papo de hoje. Para nós do Laberê é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui em mais um dia, em mais uma live do projeto Memória de Autorias Negras. A nossa convidada Élida está entrando. Cessa, Emerson, olha aí, nossa amiga Élida Santana. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Élida. Boa tarde a todas as pessoas que estão entrando aqui no perfil do Laberê. Sejam todos bem-vindos. O debate de hoje à tarde, vai estar tematizando a atualidade do pensamento de Lélia Gonzalez. E, como eu estava dizendo, é uma honra, é uma satisfação conversar sobre Lélia Gonzalez, que é uma grande referência, para todos nós. E essa é uma atividade do projeto Memória e Presença Viva de Autorias Negras. E esse projeto, ele tem como objetivo dar visibilidade às autorias negras, promovendo a reflexão sobre suas obras e fazendo a ligação com as artes visuais e com a implementação da Lei 10.639. Então, esse projeto, ele tem uma exposição de autorias negras que está hospedada no site do Laberê. E, além da exposição, nós estamos com essas atividades no ambiente virtual, devido ao contexto do isolamento social. E esse mês nós estamos tematizando Lélia Gonzalez. Nós tivemos um momento de estudo, quinta-feira, sobre a obra dela, com textos, previamente selecionados e disponibilizados para o público. O próximo momento de estudo vai ser no dia 24 de setembro, Então, hoje estamos com essa live. E a nossa convidada de hoje, Élida Santana, que já está aqui com a gente. Então, Élida Santana, ela vai... Primeira coisa Élida, ela vai se apresentar e vai falar um pouco sobre si. Então, a primeira questão que a gente tem é: quem é Élida Santana? E qual é o impacto, como é que a obra de Lélia Gonzalez, ela toca a tua vida, Élida? Então, essa é uma primeira questão, uma primeira curiosidade que a gente tem, Você se apresentar para o público e falar um pouco sobre como que a obra de Lélia Gonzalez, ela toca você, toca a sua vida.
boa tarde a todos. Pode Então, falar. mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite desse diálogo, né? Agradecer à equipe Laberê, agradecer principalmente a Elisama. E pronto, para além de quem é Elida Santana, essa pedagoga, mestra, né? Então, eu gosto sempre de afirmar que eu sou uma mulher negra que me descobri negra dentro da academia. Então, eu entro na universidade no ano de 2013 para o curso de pedagogia, e é dentro desse curso que eu vou tomar consciência da minha condição racial. Então, eu começo a ter contato, né, com a discussão das relações étnico-raciais dentro do curso de pedagogia. E fui aluna da professora doutora Denise Botelho, que tem um papel muito importante nesse meu processo de construção dessa identidade. E a partir dessa experiência, eu passo a integrar também o grupo de estudo em educação, raça, gênero e sexualidades, o GEPES de Audre Lorde, que também me ajudou a compreender melhor o meu processo de desconstrução e de construção a identidade de uma mulher negra, né? E aí, pensando nesse impacto, né, da Lélia Gonzalez dentro desse meu percurso. Eu me lembro perfeitamente que em meados de 2015, quando eu entro no meu primeiro dia do grupo, dentro do grupo do GPEGs, eu lembro que eu já inaugurei, né? O meu primeiro dia foi na discussão do grupo, do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Então, foi o meu primeiro contato com os GPEs, foi a discussão desse texto. Na época, eu lembro que o texto ele foi mediado pela professora Maria José, a querida Mazé, e até então, quando eu lembro também muito bem do sentimento, né, das minhas emoções em relação ao texto. Primeiramente, eu tomo aquele choque em relação à estrutura e à linguagem desse texto, né, que foi discutido. Porque eu era aluna de graduação e estava acostumada na linguagem, né, eurocêntrica, na linguagem padrão, que a estrutura acadêmica exigia, né? E até então era esse o meu contato com os textos, né? Os textos acadêmicos. E aí eu tomei, de fato, esse choque quando eu conheci esse texto de Lélia Gonzalez, né? Principalmente em relação à linguagem. E diante da discussão, uma coisa que me chamou muita atenção também foi justamente a atualidade, né? Apesar de ser um texto que na época, né, antigo, eu me senti muito contemplada, né, com todos os questionamentos, com todas as problematizações que a Lélia trazia nesse texto. Então, esse é o meu contato, né, inicial com essa brilhante intelectual, autora negra, né? Que massa, né? E aí a gente vê a importância de se pautar a discussão das relações étnico-raciais na academia, né? Porque você, enquanto estudante de pedagogia, teve esse contato, esse encontro, né? A partir acredito, dos professores de um modo geral, talvez, mas principalmente a partir da disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais e dos professores que, de uma forma ou de outra, pautam essa discussão, mesmo em outras disciplinas, não é? Porque tem uma disciplina, mas existem outras disciplinas que esse tema, ele pode vir, não é, ser tratado de maneira transversal. Então, é uma coisa muito interessante isso, e a gente vê a importância disso. A partir do seu depoimento, também, Elisama, de espaços como o GEPES, como o Laberê, né? Nesse processo também. Né? os GEPEGs, Laberê, os NEABs, não é? Que na rural temos um, na federal, na católica, e tantas outras, né? Porque são os NEABs e os grupos correlatos, né? Boa tarde, né? Quem está entrando agora, essa é uma live, não é, do projeto Memória e Presença Viva de Autorias Negras, e a discussão de hoje é a atualidade do pensamento de Lélia Gonzalez. Graça Lenice entrou, estou vendo aí Graça. Graça também é pesquisadora do GEPEGs,
vai estar conosco, não é, no segundo dia de estudo, não é, sobre Lélia Gonzalez. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos todas e todos, certo? Uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Bom, conhecemos um trechinho da vida, né, da história de vida de Hélida, e agora a Hélida vai falar para a gente sobre Lélia Gonzalez, né? Quem é Lélia Gonzalez, não é? Para você falar um pouco da história de vida dessa intelectual, né? Brilhante na nossa vida e destacando, sobretudo, aqueles eventos, aqueles fatos que foram mais importantes para a construção da Lélia Gonzalez enquanto intelectual, enquanto ativista dos movimentos sociais negros, né, do movimento negro, do MNU, na arena política, na arena dos movimentos sociais. Então, falar um pouquinho para a gente, Hélida, sobre Lélia Gonzalez, tá certo? Então, a gente já viu um pouco, né, nesse percurso da discussão, por exemplo, da quinta-feira com a mediado por Rejane, a gente já conheceu um pouco, né, quem é essa mulher. Mas aí é sempre importante a gente demarcar, né, esse lugar e mostrar, de fato, a sua importância enquanto uma verdadeira intelectual, né? Importante não só para a gente, mulheres negras, a comunidade negra em geral, mas na construção do conhecimento como um todo, né? Então, Lélia Gonzalez nasceu, né, em 1935, na cidade de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lélia Gonzalez, ela é filha de um ferroviário negro e filha de uma empregada doméstica que tinha uma ascendência indígena. Então, ela é a 17ª filha de um total de 18 filhos, né? Então, uma família bem numerosa. E Lélia Gonzalez, por volta dos 7 anos de idade, ela vem com a sua família morar no Rio de Janeiro. Né? Na ocasião, o irmão dela, o Jaime de Almeida, que era jogador de futebol, é contratado pelo Clube do Flamengo e nessa mudança, né, nesse contrato enquanto jogador, ele vai para o Rio de Janeiro e leva toda a sua numerosa família, né? E vai ser no Rio de Janeiro que a Lélia Gonzalez ela vai crescer e vai dar início à sua exitosa história acadêmica, né? Estudante acadêmica. Então, Lélia Gonzalez, ela se gradua em filosofia, em história, em geografia. Ela faz mestrado em comunicação social, faz doutorado em antropologia política. Ou seja, tem uma infinidade de formações acadêmicas. E falava fluente inglês, francês, espanhol e o português. Né? Então, se a gente for realmente pontuar tudo que a Lélia tinha, a gente vai ser 1 hora de live, não vai dar tempo, porque realmente era muito acúmulo de, de conhecimento, né, de lugares que essa mulher ocupou. Então, sobre a história, né, assim, um acontecimento que eu acho que demarca principalmente esse percurso da Lélia é a questão do racismo, né, que ela sofre mediante ao casamento, né? Que ela, em 1965, o companheiro dela, ele comete suicídio. Porque a família dele, que era um espanhol, a família dele não aceitava essa união, né, esse casamento. E aí, por parte da pressão da família em relação a essa união, o companheiro de Lélia vem a cometer suicídio. E, e segundo as historiadoras, né, as pesquisadoras em Lélia, como a Raquel Barreto, eles determinam que isso foi um importante marco, né, na vida de Lélia para que ela seguisse essa vida mais ativa em relação a problematizar a estrutura da sociedade. Né?
É isso, né? E engraçado que a partir desse fato, né, desse acontecimento traumático que foi o suicídio do esposo de Lélia Gonzalez, né? Eles eram casados há pouco tempo, né? Impulsiona na psicologia, né? E aí começa a fazer uma leitura e interpretar o racismo a partir da psicanálise, da obra também de Lacan, não é? Então, ela dialoga com Fanon, não é? Então, ela traz elementos também a partir das reflexões que Fanon ele faz, que era um psiquiatra, não é? Então, imagine a importância, não é? E a densidade, não é? A partir das experiências de Lélia Gonzalez, né? Só sinalizar Ela aqui antes de continuar, né? Pode falar, diga, Elida. vai justamente buscar na psicanálise, né? As respostas para essas intervenções no cotidiano das vidas das pessoas, né? Da sociedade. Como o racismo impacta e influencia essas relações, né? E o desenvolvimento humano dentro dessa perspectiva colonial e racista, né? Exatamente, né? Antes da próxima pergunta, só sinalizar, né, a presença, né, em peso do GEPERGES, Audre Lorde, né, com a própria Hélida, com Missy Costa, né, Graça, né, e outras companheiras que estão aqui conosco hoje, que estão colaborando conosco ao longo desse mês todo, né, setembro todo, Laberê, GEPERGES, Audre Lorde, né, é importante a gente sinalizar isso, né. Vejam, a gente, na trajetória de Lélia Gonzalez, né, uma das marcas é justamente a inserção dela no movimento social negro. E ela, né, atua de maneira muito forte na construção do MNU. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre qual a importância, né, de Lélia Gonzalez na construção do MNU, qual o papel dela, né? E tem uma pergunta, não sei se você visualizou, do Emerson, né, que fala da gente ver quais são os intelectuais que influenciam, né, a obra de Lélia Gonzalez. Então, você pode emendar nas duas questões, né, para a gente poder dar continuidade ao debate. Certo. Então, é fundamental, né? O papel da Lélia Gonzalez, sobretudo na criação do MNU, é tipo de fundação mesmo, que ela foi uma das fundadoras desse movimento, né? A partir dessa experiência dela e dessa tomada de consciência, né? A partir do fato trágico, da morte do seu companheiro, ela passa a não apenas buscar respostas, né? Dentro da psicanálise, como também a ver as possibilidades de transformação social através dos movimentos sociais. E aí ela funda o MNU e funda diversas outras entidades, né, o grupo, o coletivo Nizinga, né, que é um dos primeiros grupos de mulheres negras fundados no Brasil. E, assim, ela era muito dedicada em relação a essa questão dos movimentos, né? E uma especificidade que a Raquel Barreto, que é a especialista de Lélia, ela vai pontuar, é sobre como mesmo dentro desses movimentos, sendo parte da formação desses movimentos, como ela conseguia ser crítica, né? Então, ela dentro do movimento, construiu o movimento lá, mas mesmo assim ela não deixava de criticar, né? De ser a questão da autocrítica. E aí a Raquel Barreto ela vai dizer, somente uma verdadeira intelectual, né, tinha essa capacidade de fazer essa construção, essa sensibilização e ter essa sensibilização de criticar, né, esses movimentos. Em relação à pergunta de Emerson, eu acho que esse pensamento, né, sobre esses autores, eu acho que a Lélia Gonzalez ela vai influenciar, ela vai iniciar, na verdade, muitas coisas muitos conceitos que hoje em dia a gente compreende de forma mais lapidadas, mais teorizadas, digamos assim, mas que a Lélia Gonzalez ela já pontuava, né? Então, por exemplo, o conceito de interseccionalidade,
né, que ela fazia na prática, questão do branqueamento, que a gente vê hoje nas teorias críticas da branquitude. Enfim, são diversos conceitos que a Lélia influencia, né, de forma pontual mesmo em pensadores de hoje, né? Intelectuais de hoje. Sim, as leituras que Lélia fazia, né? Quem eram os autores nos quais ela se baseava para poder refletir, escrever sobre a questão, né, das relações de gênero e das relações étnico-raciais, né? E aí, Clédson, ele pergunta, não é? Se quem quer aprofundar na vida e obra de Lélia Gonzalez, quais são as indicações que você sugere, né, de leituras que você sugere? Então, quem Lélia Gonzalez lia, né, é uma pergunta, né? Quem era os principais autores com os quais ela dialogava, né? E quem quer ler Lélia Gonzalez, quais são as sugestões para ter acesso, né, esse saber, né, a respeito da vida e da obra de Lélia Gonzalez. Certo. Como a gente já pontuou, né, ela buscava muito a compreensão da realidade pelo aspecto da psicanálise, né? Então, ela vai ler realmente os clássicos da psicanálise. Ela vai ler Lacan, ela vai ver Freud, ela vai ver Fanon, né? Na questão... E outra coisa também, que ela era muito crítica. Então, ela criticava os sociólogos, por exemplo, da década, né? Ela ia... Críticas ferrenhas a Gilberto Freire, por exemplo, a Caio Prado Júnior, né, que eram intelectuais que na época estavam em destaque enquanto os teóricos, né, os sociólogos que representavam a realidade da sociedade brasileira e que ela se ia mostrar, né, nos textos dela, nas produções, ela era totalmente mostrava contradições da realidade desses autores. Então, ela era muito mais, né, no aspecto dos autores brasileiros. Ela era muito mais na questão de criticar do que se apoiar, né? Quando ela via questão das construções, né, dos textos que se propuseram a interpretar a realidade brasileira, ela era totalmente crítica, trazendo o seu contexto, né, enquanto a mulher negra e sendo influenciada por autores como esses da psicanálise, por exemplo. E eu aconselho a quem quer conhecer mais, eu acho que dois nomes que se destacam, né, que é principalmente a Raquel Barreto, que ela de fato é uma especialista em Lélia Gonzalez, e acho que a Adriana Patrícia Rios também, que é outra especialista que... Flávia Rios. Flávia Rios. Isso, obrigada. A Flávia Rios também é outra produtora, é outra organizadora incrível do conhecimento, do pensamento da Lélia Gonzalez. Então, quem de fato quer conhecer Lélia Gonzalez, eu indico essas duas autoras, tipo, base para a construção desse conhecimento, né, sobre quem é Lélia Gonzalez e o seu pensamento. A Flávia Rios, eu não conhecia a Raquel Barreto, mas eu sei que a Flávia Rios, Clédson e quem mais tiver interesse, ela está no Instagram, certo? Ela está no Facebook, se você colocar Flávia Rios, você encontra, e ela tem uma agenda, assim, tanto nacionalmente como internacionalmente, divulgando, né, a obra de Lélia Gonzalez, o pensamento de Lélia Gonzalez, dentre outras questões que ela aborda, sobretudo na questão de gênero, né, das relações de gênero, né? E aí, o que é que acontece, né? Uma coisa que Lélia fala em um dos textos, né, só exemplificando, não é, um pouquinho mais essa coisa da crítica que ela faz. Em um dos textos,
ela se refere a Milor Fernandes da seguinte forma, né? Um humorista brasileiro diz que o Brasil não tem racismo porque os negros sabem se colocar no seu lugar, né? Então, isso ela fala em um dos textos, né? Ela escreve isso, né? Em um dos textos. Então, é muito importante, não é? A gente perceber, não é? Essa potência de Lélia Gonzalez, não é? E a coragem que ela tinha de enfrentar, não é isso? Uma sociedade racista, não é? Machista, não é? E que ela ia e batia de frente. É Flávia Rios, Cledson, o nome da Flávia e Raquel pesquisadora. Barreto. São E as Raquel, duas especialistas em Leila Gonzalez, né? E é exatamente, isso, como ela falou, Raquel Barreto. realmente era de uma coragem incrível. Era de uma coragem incrível a atitude de Lélia de ir na contramão, né, da produção de conhecimento racista e colonial, sobretudo desenvolvida pelos sociólogos, né, a sua década, a sua época, né? Como Gilberto Freire e Caio Prado Júnior, ela criticava de forma Uhum, bem pontual mesmo essas teorias, né? E mostrava, né, como que elas eram reprodutoras de estereótipos e do racismo presente na sociedade. uhum. É, só um lembretezinho. Rejane, ela se prontificou em organizar um dossiê de todo o material que ela tem sobre Lélia Gonzalez. Se Elida tiver também algum material e quiser mandar para mim, e aí a gente vai estar organizando para disponibilizar ao público, de alguma forma, de repente, através de um doc ou de um link, não é? Onde as pessoas possam acessar e ter lá uma coletânea de textos escritos pela própria Lélia Gonzalez e também de outras pessoas que tenham pesquisado a obra dela. Uhum. Então, a gente em breve vai estar disponibilizando esse material para as pessoas que tiverem interesse em aprofundar as leituras e os estudos sobre o pensamento de Lélia Gonzalez, tá certo, gente? Ótimo. É, Inclusive, eu já tenho, viu, Elisama? Quando eu estava estudando para me preparar para essa conversa, todos os links, né, de entrevistas, de textos que eu li, que eu acessei, eu já listei no Word e eu disponibilizo tranquilamente para vocês. muito bom, muito bom. E aí a gente vai enriquecendo a nossa biblioteca, né? E a nossa leitura de autorias negras, né? Porque durante todo o processo de formação, eu, por exemplo, na época em que eu fiz a graduação, não é? Eu não tive a oportunidade de fazer, né? De ter a participação em grupos, né? Na universidade ainda não tinha o NEAB, não é? Não tinha o Laberê na época, né? E eu não tive a oportunidade de ler, né, autorias negras. Então, é muito importante esse trabalho, essa divulgação, né, para a gente desconstruir essa academia extremamente eurocêntrica que a gente tem. Mas aí a gente tem uma outra questão, né? O tempo voa aqui no Instagram, viu? Mas a gente está indo direitinho, está tudo certinho, né? A gente está dando conta, né, das discussões. Tem uma outra questão, não é? Lélia Gonzalez, ela traz uma série de problematizações, né, ao feminismo eurocentrado, né? E aí, quais são as principais problematizações, questionamentos, não é, que Lélia Gonzalez ela traz para esse feminismo eurocêntrico, não é, que não via, não contemplava as mulheres negras e indígenas nas suas pautas. Então, quais são as principais problematizações que Lélia Gonzalez aponta, não é, neste feminismo, que ela foi, inclusive, acusada, não é, de tentar dividir o movimento. Mas aí vamos refletir melhor sobre isso. Eu acho muito interessante que a Lélia, ela fala que ela foi rotulada pelas feministas brancas enquanto uma causadora de caso, né? Então, ela foi um dos primeiros movimentos em que a Lélia atuou, foi um movimento feminista, e desde
dentro desse movimento que ela discutia, que ela problematizava, né? E onde as mulheres negras, como é que fica, né? Nesse discurso, que ela não se identificava. E aí ela fala que quando ela reclamava que as mulheres negras não eram contempladas dentro dessa lógica de feminismo eurocêntrico, as mulheres diziam que ela era uma causadora de caso e que ali não era um movimento negro, era um movimento só de mulheres, né? E aí, dentro desse espaço, a Lélia ela já problematizava que não se tratava apenas da questão do gênero, né? Da questão do ser mulher, que a universalização do conceito de mulher não contemplava as mulheres negras, né? E aí ela faz toda uma reflexão, sobretudo, com relação com a mulher negra dentro da sociedade brasileira, né? Nesse, Nessas suas críticas do feminismo eurocêntrico. E aí eu acho uma fala que ela diz que eu me enquadrei legal nesse conceito de ser causadora de caso, né? Que realmente, dentro de todos os espaços em que ela ocupa, ela era uma questionadora, uma problematizadora, né? Certo. Ô, Hélida, para mim o teu áudio ficou muito baixinho agora. Pode ser um problema do meu celular. Eu queria saber das outras pessoas se tá ok. Pode ser um problema do meu celular ou se para você está ok o áudio de Hélida. Para mim ficou muito baixinho. Deu para entender, mas foi muito baixinho. E aí, pessoal, como é que tá o áudio? Tá bem? Quem puder dar um feedback aí no chat, está bom, né? Então, alguma coisa aqui no meu, né? Então, mas aí deu para ouvir. Eu vou só pedir licença um minutinho que eu vou fechar a janela, porque aí temos barulho da vizinhança, fica melhor para mim. Tudo bem. Voltei, pessoal. Essa coisa, né? Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Essa coisa mesmo, né? A gente trabalha em casa com a vizinhança e aí a interferência de fora sempre atrapalha um pouquinho. Então, obrigada aí pelo retorno, gente. Vocês são muito gentis de dar para a gente esses feedbacks. Então, o que é que acontece, né? Esse feminismo negro, ele começa a se construir, né? Uma das principais no Brasil é a Lélia Gonzalez, não a única, mas uma potência muito grande, né? Nos Estados Unidos a gente tem Audre Lorde e outras mulheres, né? Enfim. E aí, quais são as principais pautas, quais são as principais características, não é, trazida por esse feminismo negro, não é? O que é que esse feminismo ele traz, não é, para fazer frente a esse feminismo, não é, eurocentrado, não é? Então, como é que você coloca essas questões? Eu acho que na produção da Lélia Gonzalez, em relação a esse feminismo negro, Elisama, sabe, uma importante contribuição é quando ela faz a questão da contextualização. Como você disse, esse movimento ele já estava sendo disseminado fora do Brasil, né? E a Lélia ela era muito articulada, né? Em relação ao mundo, não só na América Latina, mas ela era muito articulada, participava de congressos, de eventos internacionais. E eu acho que uma grande característica quando ela vai desenvolver esse pensamento aqui do feminismo negro é quando ela faz, de fato, uma contextualização da realidade específica da negra na sociedade brasileira. Então, aí ela vai problematizar a questão da mulher negra, né, dentro desse mito da democracia racial. E aí é quando ela faz a questão que ela diz que a mulher negra ela vai ser representada sobre três aspectos dentro da sociedade, né? Que é a mulher, a mulata, a doméstica e a mãe preta, né? Dentro dessa lógica colonial. E aí ela destaca, né? Como que esses aspectos eles se materializam. Aí ela fala que na mulata
é essa ideia, né, da negra objetificada, que também a gente já conhece, né, a mulata de exportação. Quando ela fala em relação à doméstica, ela diz que a doméstica é o aspecto invisível da representação da mulher negra, porque é essa do cotidiano, né? É essa que está no dia a dia de todo mundo e que carrega. Ela vai dizer que a doméstica, ela não só carrega a sua própria família, como também carrega a família dos patrões. Então, a figura doméstica, ela vai ser o burro de carga da sociedade brasileira, de acordo com as palavras de Lélia. E o outro aspecto que ela também faz essa problematização nesse conjunto que forma a representação da mulher negra, no contexto do mito da democracia racial, é a questão da mãe preta. E aí na ideia da mãe preta, né, ela trabalha 2 pontos, né, que eu acho também importante destacar. O primeiro ponto é quando ela traz a questão da psicanálise, inclusive quando ela vai trabalhar a questão do complexo de Édipo, que ela usa, baseada nos estudos da psicanálise, ela diz que o complexo de Édipo, ele naturalmente se desenvolve na mãe, né? Quando o menino tem esse desejo pela mãe e naturalmente esse desejo ele é oprimido, né? É retido pela questão da ética do incesto, né? Contra o incesto. E a Lélia Gonzalez, ela vai dizer que no mito da democracia racial, na figura da mãe preta, esse complexo de Édipo ele vai se desenvolver não tão somente com a mãe biológica, mas com a mãe preta, que é a mãe quem vai cuidar, quem vai criar, quem vai amamentar, quem vai ser mãe de fato, exercer a função de mãe desses filhos dos senhores, né? E aí ela vai dizer que o que vai reprimir esse desejo do complexo de Édipo para os filhos dos senhores não é a questão ética contra o incesto, mas sim a questão do racismo. Vai ser o racismo que vai reprimir esse desejo, né? E outro ponto que ela fala também do papel dessa mãe preta é a questão da troca, né? Que ela diz, ela não só vai cuidar, vai dar amor, vai amamentar, mas ela também vai transmitir conhecimento para esses filhos, né? Então, esse conhecimento, ele vai ser introduzido na formação da sociedade brasileira, sobretudo através da mãe preta, que vai contar, né? Que vai passar esses conhecimentos. Inclusive, o português, né? Ela fala que o português vai passar também nesse processo, através da mãe preta. Exatamente. E esse tema, não a partir da psicanálise, do complexo de Édipo, é muito denso, não é? Muito profundo. É preciso a gente ter essa leitura, não é? E é uma possibilidade, não é, de interpretação na qual Lélia Gonzalez ela se baseia. Mas o que me chama mais atenção, Hélida, veja só, como que, não é? Algumas questões elas são apropriadas, não é, na sociedade sexista, não é? E ela é utilizada para nos aprisionar, não é? Para nos coisificar, porque muitas vezes, em muitas situações, não é? A imagem da maternidade, não é? Do ser mãe, não é? Ela é utilizada e ela é utilizada de várias maneiras, não é? Tanto para nos, de maneira positiva, né, positivar isso, né, como também, muitas vezes, para colocar um lugar único, né, um lugar que aprisiona a mulher. E uma leitura que a gente faz é que essa maternidade ela é uma escolha, não é isso? E aí, quando a gente pensa, né, na mitologia dos orixás, que a gente pensa em Oxum, né, como aquela, né, que abençoa, né, a maternidade, que abençoa o amor, não é? As mães, não é? Então, como todas essas questões, muitas vezes ela é pega, não é? Por esse sexismo, por essa sociedade, né, capitalista, né, eurocêntrica, e faz com que isso se torne, muitas vezes,
uma imagem, não é? Um esquema que aprisiona, não é, a mulher, quando que muitas vezes isso é um elemento que pode nos trazer o conforto e a liberdade, né? Então existe essa questão, né? E aí tem algumas questões que estão surgindo no chat, né? Você fica à vontade para responder, certo? O Emerson colocou uma, né? Eu não consegui Sobre acompanhar. como que o pensamento de Lélia Gonzalez pode ser trazido para a juventude, né? Sugestões, como que o pensamento de Lélia Gonzalez pode ser trazido para a juventude hoje. Muito importante, né? Essa reflexão. Eu falei que eu não estava conseguindo acompanhar o chat, mas assim, voltando ao seu raciocínio em relação a esse poder, né, essa estrutura que coloca o lugar da mãe, né? O próprio papel de mãe preta visto pelo sistema, pelo mito da democracia racial, ele era de uma violência enorme, né? Porque a mãe, ela deixava seus filhos para cuidar dos filhos dos outros, né? Do filho dos seus patrões. Então, em si, essa já é uma imagem que ela é muito simbólica em relação a essa estrutura, né? Racista e violenta, né? E machista. E deixa eu ver se eu acompanhei a questão de Emerson Olhe, sobre. dá licença, Elida. Eu estou acompanhando, tá certo? Então, o que Emerson perguntou, eu posso dizer para você, não se preocupe não, porque eu sei que a gente fica nessa tensão, às vezes, ou bem fala, ou bem presta atenção, ou bem olha o chat. Mas Emerson perguntou como a gente pode trazer, levar para a juventude, não é, o pensamento de Lélia Gonzalez. Sugestões, não é? Na sua Sim. opinião, Na como minha que a opinião, gente pode levar para a juventude esse pensamento? Na minha opinião, Elisama e Emerson, os textos de Lélia, a produção intelectual de Lélia, ela é muito provocativa e assim, ainda tem nos dias atuais, e como o próprio título da live, né? A questão da contemporaneidade. Existem questões, existe discussões ainda não respondidas e ainda não resolvidas. Então, são contemporâneos. Então, a juventude, é importante que a juventude conheça, se aprofunde dessa produção de Lélia Gonzalez e problematize essas inúmeras questões. Quando a gente vai ler os textos dela, ela faz um diálogo com a gente, ela problematiza a realidade e ela deixa, né, ela solta muitos questionamentos que tranquilamente, infelizmente, ainda não foram resolvidos, ainda não foram respondidos. Então, é não só importante, como urgente que a juventude se aproprie desse conhecimento e busque problematizar e buscar respostas, né, para essas questões. Uma coisa, Emerson, que me veio à mente agora com essa pergunta sua, muito importante, né, com isso que Elida também falou, é que os textos de Lélia Gonzalez, apesar deles terem um teor acadêmico, mas eles não são textos difíceis de serem lidos. Ela cita algumas pessoas, mas ela fala com muita nitidez as ideias principais dela. Então, assim, são textos que dá, sim, para as pessoas lerem com muita tranquilidade. Uma outra coisa que eu acho que também é uma ponte para dialogar com a juventude é os vídeos, né? Vídeo, cinema. Então, a gente tem alguns vídeos mesmo alguns vídeos, alguns documentários sobre Lélia Gonzalez, mas tem também alguns filmes hoje, uma produção cinematográfica muito interessante, protagonizada pelo povo preto, né? Que traz as questões que Lélia aborda. Então, veja, se traz a questão que Lélia aborda, então é um gancho, um filme, que é um filme, é uma coisa muito boa, né? Juventude gosta de filme, né? Então, dá para trabalhar Lélia Gonzalez a partir do filme. Então, é uma outra coisa. Uma outra coisa também que eu acho que faz o gancho com a juventude é a questão dos movimentos sociais. Então, Lélia era uma intelectual ativista, né? Ela estava nos movimentos sociais.
E os jovens, de um modo geral, de uma maneira geral, gostam de se associar, não é isso? Gostam de se associar, gostam de movimento. Então, trazer o pensamento de Lélia Gonzalez a partir dessa questão dos movimentos sociais para a juventude também é uma estratégia, é uma forma de aproximar esses jovens dela, né? Agradecer, não é? Aí a Cledson, a Graça, não é? A todo mundo que está curtindo esse momento, essa live, agradecer a Hélida. E a gente tem mais algumas questões, né? A gente tem 15 minutos ainda. Eu já disse da outra vez que eu tenho um probleminha com o Instagram, que quando faltam 3 minutos, aí de repente o negócio fecha. Então hoje eu estou mais prevenida, né? Vivendo e aprendendo, para poder não deixar a coisa no ar. Temos ainda uma questão muito interessante, né? É a questão da linguagem, né? Lélia Gonzalez, ela dá uma importância grande à questão da linguagem. É tanto que ela escreve, passa a escrever, né, de uma outra forma, né, saindo dessa linguagem, né, acadêmica, racista, não é isso? E aí ela usa, né, ela dialoga com as pessoas de uma forma muito acessível. E ela usa, né, o português. Então, qual é a importância da linguagem, né? Como é que Lélia Gonzalez ela trabalha essa questão da linguagem na obra dela? E o que é esse português ao qual ela fala, né? Então, é uma questão muito interessante para a gente refletir. E tem a ver com essa coisa que Emerson falou, né? De como atingir as pessoas e a juventude. Vamos lá. Então, é o português de Lélia Gonzalez, né? Na verdade, a proposta do português que ela sistematiza é a subversão da linguagem normativa, né? Que é colonialista, racista. Então, ela dizia que aqui a gente falava o português, sobretudo pela influência, né? A influência africana dentro da língua portuguesa falada no Brasil. Então, ela vai criticar, por exemplo, quando se era aceita, né, a questão da troca do você por ser, né? E ela vai dizer que isso é aceito. Acham nas palavras dela, acham barato. Trocar ser, você por ser, trocar estar por estar. Mas quando aí se escuta a palavra Flamengo, por exemplo, aí é motivo de zombação. Aí ela tinha uma questão, elas não sabem que essa troca do L pelo R é, na verdade, uma característica linguística de uma língua, né? Aspectos de uma língua africana onde o L não existe. E aí ela pontuava que certos aspectos linguísticos eram aceitos, mas quando era de uma produção negra, ele era subjugado, né, enquanto menor, enquanto errado. E o português é, na verdade, essa subversão, né? A Leila vai dizer, a gente fala português. E aí, quando ela problematiza essa questão, ela tira a população negra, né? Enquanto uma reprodutora da língua portuguesa para um lugar de produtor, né? Ela faz a inversão da população negra enquanto sujeito de conhecimento, né? Então, não só sujeito de conhecimento, dotado de um conhecimento, como uma produtora de todo um conhecimento e de uma linguagem. Então, aí ela vai dizer que a gente não fala o português. O português falado no Brasil, ele é profundamente marcado por aspectos linguísticos de origem africana. E aí ela vai falar, por exemplo, trabalhar a questão da palavra bunda, né? Por exemplo, que ela diz que vem do dialeto quibundo. Enfim, então, o português, na verdade, é essa subversão, né, da normativa, da norma gramatical, que é racista, eurocêntrica e colonial, né? E pensando, né, trazendo para a contemporaneidade essa questão do português,
Aí Eduardo de Assis Duarte, quando ele vai classificar o conceito de literatura afro-brasileira, ele estipula o que a gente chama de constantes discursivas. E uma dessas constantes discursivas que o Eduardo de Assis Duarte vai pontuar é justamente a linguagem. E aí ele vai dizer isso que Lélia disse, né, sobre o português. Ele vai dizer que a linguagem, dentro da perspectiva da literatura afro-brasileira, ela tem que ser uma linguagem que subverta essa lógica normativa gramatical da língua eurocêntrica e colonial. Então, necessariamente tem que ser uma linguagem que reverta essa lógica e que traga aspectos da linguagem africana, né? E hoje a gente pode ver tranquilamente essas marcas dentro, por exemplo, da produção literária de Cidinha da Silva, por exemplo, quando ela traz as palavras, né, os orixás, as palavras de origem africana, a gente vê tranquilamente os aspectos das constantes discursivas, o português, o português, dentro da obra de Conceição Evaristo, por exemplo, em suas escrevivências. Então, o português está materializado contemporaneamente dentro da produção dessas intelectuais negras, por exemplo. Então, nada mais é do que a materialidade desse conceito que a Lélia já trazia, né, na década de 70 e de 80. E, assim, É muito atual. interessante muito interessante a gente trazer essa reflexão, né? Quando a gente está tematizando as autorias negras, não é? Nesse projeto, né? E aí a gente vê o quanto nós temos, né, de autores e autoras, né, na literatura, não é, que tem uma produção independente, não é, e que traz essa característica, né, de trazer uma linguagem, não é, que está ligada, que busca essa origem, né, a partir da África, a partir das suas vivências na periferia, não é isso? Das suas vivências nas favelas, nos guetos, não é? E traz isso para a literatura, né? E traz isso para a escrita, né? Para a escrita através de poemas, da escrita ficcional, não é? De contos, de romances, não é? Traz essa linguagem, não é? Que é falada no dia a dia pelas pessoas, né? Então, isso é muito importante, viu? Muito importante mesmo, porque a linguagem, ela nos estrutura, ela estrutura o nosso pensamento, a forma como a gente organiza a nossa vida, os nossos conceitos. Então, uma das coisas de maior violência, não é, que existe na dominação é justamente a linguagem. Desde a imposição da língua do colonizador, não é, o cerceamento do direito de se expressar da maneira, não é, que queira, da maneira que esteja dentro do seu contexto cultural. Então, o tempo todo na escola, né, na universidade, é esse processo de cerceamento do direito de expressão, do direito de usar a linguagem, não é isso? É um enquadramento. É tanto que a gente, muitas vezes, não consegue sair desse esquema. Muito difícil sair desse esquema acadêmico, né? Foi o seu primeiro choque quando você leu Lélia Gonzalez. Foi porque ela não estava dentro desse esquema academicista, não é? E ela construiu uma linguagem própria, uma forma própria de escrever os seus textos. Isso é muito importante. E é importante também, Elisama, a gente, principalmente a gente que se propõe a estar produzindo conhecimento, né? Então, como que a gente pode, a gente enquanto pesquisadoras, enquanto produtoras desse conhecimento, como que a gente pode integralizar, né, essa nossa experiência racial dentro, usando como ferramenta essa linguagem, né? É importante para a gente refletir as possibilidades do uso em relação a nossas próprias produções. Exato. Bom, a gente está nos últimos momentos da live de hoje. No instante passa, não é, Élida? A gente fica naquela ansiedade no começo, né? Ai, meu Deus do céu, vai dar tudo certo, não vai dar. Quando a gente vê, o tempo voou. A gente está no finalzinho. Eu queria, mais uma vez,
agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a Hélida, ao GEPEGES, nesse espírito colaborativo, né, que as meninas têm, de estarem apoiando umas às outras, né? Isso é muito importante. E aí, sinalizar, né? Agradecer todo mundo aí que está elogiando, que está gostando da live de hoje. Sinalizar um comentário importante que foi feito. Às vezes o comentário passa rápido, nem todo mundo lê, né? Eu acho que foi Cledson ou foi Emerson que fez da leitura, né, de Asante, né? Um dos divulgadores, sistematizadores da afrocentricidade, que lê Lélia Gonzalez, que lê Abdias Nascimento. E aí, para a gente fechar, né, a gente vai falar de um conceito, né, de uma palavra que Lélia Gonzalez ela começa a utilizar, que é a amefricanidades. E aí é o último tema que a gente vai estar abordando agora, depois Hélida também já pode dar suas considerações finais, mas o que é a amefricanidades, não é? E por que essa tônica no local, nesse espaço geográfico? Amefricanidades, não é? Qual a importância dessa dimensão geográfica, dessa localização geográfica na obra de Lélia Gonzalez e que vem influenciando tantos outros intelectuais, não é? Após ela. Então, esse conceito de amefricanidades é muito importante a gente refletir sobre ele, né? Perfeito. Então, pensando, né, dando continuidade nessa lógica de que no Brasil se fala português, a Lélia ela faz uma ampliação desse conceito, levando para a América Latina. E aí ela vai dizer que, da mesma forma que a língua portuguesa falada no Brasil, ela é constituída pela herança africana, ela vai dizer que em todos o continente, né, em toda a América Latina, principalmente nos países, né, colonizados pelos países ibéricos, ele vai também ser determinante, tanto na constituição da linguagem, quanto na construção cultural. Então, ela vai dizer, ora, se o continente africano, ele determinou não só aqui no Brasil, mas ele também determina a linguagem e a produção cultural na grande maioria dos países da América Latina. Então, não é América Latina, né? É uma Améfrica, ela vai botar a África enquanto centro, né, dessa regionalidade, né? E aí ela vai acunhar o conceito de Améfrica Landina. Pensando esse conceito, ele é pensado inicialmente por Magno, né? Magno, que é um dos teóricos que ela lê, e ela vai se apoiar nele para reforçar essa ideia de que, sim, a África ela influencia não só a linguagem, como a cultura da grande maioria dos países da América Latina. Então, não é uma América Latina, é uma América Landina, né? Ok. Quais são suas palavras finais, Hélida? O que é que você gostaria de dizer para encerrar a live de hoje? Pronto. Para fechar, eu gostaria de parafrasear a nossa querida Angela Davis. Quando a Angela Davis esteve aqui no Brasil, numa das últimas vezes, não sei se foi a última, mas ela, no evento da Boitempo, ela disse o seguinte, mais ou menos isso. Eu não sei por que vocês me buscam tanto se vocês têm a Lélia Gonzalez. Então, vão ler Lélia Gonzalez, vão conhecer a Lélia Gonzalez. E é com essas palavras que eu quero finalizar, né, a minha fala. Vamos ler Lélia Gonzalez, vamos conhecer quem foi essa brilhante intelectual, né, negra, e como é importante a produção do seu conhecimento para as nossas vidas, tanto individual quanto coletiva, e na produção do nosso conhecimento. Então é isso, gostaria de agradecer também, né, mais uma vez, pelo convite para essa conversa que foi tão maravilhosa, né? Espero ter inquietado e ter contribuído para que todos se despertem a conhecer um pouco mais sobre Lélia Gonzalez. A gente é que agradece. Daqui a pouco o Instagram vai fazer assim, ó,
Está dizendo aqui 18 segundos, mas a gente agradece ao GEPEGES, né? Eu vi aí uma colega minha, Sandra Vasconcelos, seu Luiz Eurico, né? Todo mundo do Laberê que está aqui, axé para todo mundo, né? E a gente vai fazer isso, né? Vamos continuar fazendo